Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Bem-vindos ao nosso podcast. Esse ano eu celebro 30 anos de dedicação à docência. São 3 décadas de ensino, inspiração e transformação de vidas. O projeto Marqueteiro comunga desse mesmo propósito: compartilhar conhecimento, provocar reflexões e formar mentes criativas. Prepare-se para um novo episódio especial dedicado a ideias, histórias e aprendizados que inspiram e transformam. O programa começa agora. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O tema de hoje é internacionalização de empresas, o marketing global e competição em mercados cada vez mais disputados. Para tratar desse assunto, a nossa convidada é Thelma Valéria Rocha, que é doutora em administração, com ênfase em marketing pela FEA USP, mestre pela Fundação Getúlio Vargas e possui especialização na International Business. Professora da ESPM há mais de 20 anos, atua em pesquisas sobre marketing internacional e franchising. Autora de diversos livros e artigos científicos, também possui experiência executiva em marketing, atua como terapeuta artística antroposófica. Professora Thelma, muito obrigado pela sua presença. É uma honra, né, de ter a sua experiência, o seu conhecimento aqui em nosso canal. Bom, eu que gostaria de agradecer o convite e vou estar respondendo as perguntas e poder participar um pouco, passando um pouco da nossa visão sobre marketing internacional. Professora Thelma, na sua experiência acadêmica e executiva, quais são os maiores erros que as empresas brasileiras cometem ao tentar esse processo de internacionalização e como que o marketing pode ajudar a evitar essas barreiras, esses obstáculos que os países enfrentam? Sobretudo hoje em dia, né, onde os países estão adotando medidas cada vez mais protecionistas, né, fechando os seus mercados, e uma moeda de troca muito forte, né? Só abrem o mercado desde que o outro país também também faça a sua abertura, enfim, esse processo de troca e essas dificuldades que as empresas estão enfrentando nesse processo, se você vê dessa maneira. Então, a gente faz um estudo desde 2010 que a gente fica monitorando as redes de franquias brasileiras indo para fora. E teve um determinado estudo 2012 que a gente chamou até de passou ou levou. Por quê? Porque muitas empresas, elas tinham um standzinho na feira da BF, aquele Expo Franchising que acontece agora em junho, e passava alguém do exterior pelo stand e falava: Ah, posso abrir uma escola de idioma em Miami? Aí a pessoa, pode. Então, permitia que passou e levou. Aí, um ano depois, ele ia lá em Miami verificar como é que estava a escola de idiomas e tinha virado uma academia de ginástica. Por quê? Porque é o que a gente chama de internacionalização sem planejamento, sem monitoramento, e que não dá certo, né? Obviamente desistiu, fechou o contrato, porque não era mais uma escola de idioma, era uma academia de ginástica. O que a gente tende a recomendar para as empresas, né? A gente tende a recomendar que elas trabalhem com um planejamento de médio prazo, porque não dá para pensar em internacionalização de curto prazo. Curto prazo, você abre uma loja do Boticário no Paraguai, mas só. Você não internacionaliza a sua marca, que nem o Boticário fez com um plano todo formal, a marca Quem Disse Berenice foi para Portugal, primeiro para Lisboa, depois foi crescendo no país. Então, o ir para fora não é só abrir uma loja, um negócio ou começar a exportar. O ir para fora é ter um planejamento interno do que a empresa efetivamente quer nos próximos 5, 10 anos e como é que encaixa
essa operação internacional na estrutura que ela tem. Então, desde planejamento de pessoas, para poder fazer a internacionalização, recursos financeiros, recursos de logística. Não é só começar a vender o produto, mas é planejar tudo isso para fazer bem feito. Porque senão, eu te garanto que não vai dar certo. Quando a gente vê a empresa que foi para fora, para um país só, um terço dessas que estão em um país só não vai dar certo e vai voltar. Porque a taxa de cancelamento que a gente tem depois de 1, 2 anos é um terço volta. Principalmente se estiver fazendo uma coisa muito nesse modelo passou, levou, né? Permito que você vá e sem muito planejamento por trás. E você está tocando num assunto importante, né, professora? Porque fazer um bom diagnóstico, né, um diagnóstico profundo, não um diagnóstico superficial, né, entendendo o consumidor daquele país, né, as relações de compra, conhecendo quem faz o processo de formação de opinião, conhecendo todas as questões do macroambiente, do microambiente que influenciam, né, na relação comercial, né, tanto no que diz respeito à parte de execução comercial da empresa, como também da parte de consumo. Isso é fundamental e nós temos um problema quanto a isso, né? O brasileiro tem dificuldade desse diagnóstico profundo, né? De buscar informações, mesmo porque temos poucas informações sobre o mercado. Agora, mesmo aquelas empresas que fazem um diagnóstico profundo, analisam, também não é certeza de ter sucesso. Nós temos várias empresas e franquias que vieram para o Brasil, né, e não foram bem sucedidas, né? Nós poderíamos citar várias aqui empresas de franquia que tentaram se estabelecer no país, ou porque aquele momento não era o adequado, ou porque a situação política não era adequada, ou econômica não era adequada, mas não tiveram o resultado positivo. O que você entende assim que faltou para essas empresas? Foi um diagnóstico ainda superficial? Foi falta de interesse, uma profundidade de buscar informações? Do que você acha que foi o principal problema desse fracasso? Nós, sempre que a gente estuda, a gente separa as brasileiras indo para fora, as estrangeiras vindo para cá. Quando a gente fala as brasileiras indo para fora, nas redes de franquias, a gente tem hoje em torno de 200 marcas que estão com operação internacional. Dessas 200 marcas, 50% está em um país só e ainda está tentando fazer com que aquele país se pague. A gente tem uma continha que para um país se pagar, ele precisa ter mais ou menos umas 10 unidades. Pode ser quiosques, pode ser lojas, pode ser alguma coisa assim. Então, 50% estão em um país, mais ou menos 30% estão de 2 a 3 países, já tem uma estrutura maior, já está com envolvimento mais ativo no exterior, e tem 20% que está jogando o jogo mesmo. Estão presentes em mais de 5 países, estão com uma estrutura maior, já tem um profissional responsável pela internacionalização. Então, eu monitoro muito a Chili Beans e conheço o pessoal da Chili Beans. E para mim, eles são um benchmarking bem positivo, porque ao longo desses 15 anos que a gente acompanha, eles cresceram muito, eles têm uma estrutura dedicada, eles estão presentes, acho que agora em mais de 17 países. Mas mesmo assim, tem país que dá certo, tem país que não dá certo. Mesmo com toda essa estrutura dedicada e tudo, porque você pode, de repente, ter um país que a viabilidade financeira do valor que você coloca ali acaba não se pagando por algum motivo. Eu acho que preço, a parte financeira duas coisas são os que causam o fracasso das brasileiras indo para fora, principalmente. Primeira questão de preço, como cobrar lá fora, como manter a operação viável financeiramente falando, se eu vou ter um master, se eu vou ter um franqueador local, essa questão financeira é muito importante. E a segunda é a parte jurídica,
porque cada país que você vai, você precisa registrar a sua marca, você precisa entender a legislação local, você precisa ter legislação trabalhista local, você tem uma série de questões jurídicas que são fortes. E aí, a marca é importante também, mas eu diria que a parte financeira e a jurídica acabam até prevalecendo do que a marca. E olha que eu sou de marketing. Mas nesse caso, eu acho que para a operação internacional, finanças é muito, muito importante. E às vezes eu vejo que as pessoas não querem enxergar o número real, sabe? Aceitam umas premissas que você fala, nossa, mas de onde veio esse número que vai vender X? Faz uma pesquisa, faz um levantamento, porque às vezes os números de premissa são muito altos. Então, eu acho que o meu conselho, assim, né, até para quem quer empreender, verifique muito bem as premissas, o volume, expectativa de venda, faça uma pesquisa que você contrata alguém lá na praça, lá no local, vê se tem demanda de verdade, vê o preço da concorrência, dá uma estudada por sua conta, mesmo se você for ter uma marca de outro, estuda o mercado mais a fundo por sua conta, porque esse valor dessa pesquisa vai se pagar, com certeza, para entender os números efetivamente reais. E a outra questão é jurídica, né? Porque você está falando de franquia, você está falando de contrato. Franqueador franqueado, franqueador master, quem vai estar no exterior, como é que vai ser o contrato daquela loja, quais são as cláusulas, qual a legislação local, tudo isso pesa bastante. Isso eu estou falando das brasileiras indo para fora. Quando eu falo das estrangeiras vindo para cá, o Brasil não é o primeiro destino. A gente fez um estudo que mostrou que elas vêm para cá quando é mais de 20º. O nosso dava média 23º. Quer dizer, Caramba. ela já está em muitos lugares do mundo, geralmente são ou americanas ou norte-europeias ou europeias, que já estão presentes em outros lugares do mundo e que daí vêm para o Brasil. Mas o Brasil não é um mercado fácil para a estrangeira vir para cá. A gente tem um custo Brasil muito elevado, novamente finanças, né? Que é o custo da entrada do produto aqui. E a gente tem uma concorrência muito madura. As empresas nacionais, como elas eram um mercado bastante fechado até 1990, elas cresceram e ocuparam esse mercado. Então, a concorrência é grande. Então, é um mercado difícil para a operação internacional também. Por isso que você vê, abre loja da Gap, fecha loja da Gap. Abre o Wendy's, fecha o Wendy's. A gente tem um movimento das estrangeiras vindo e voltando, mas porque a gente tem características do nosso mercado que também não são fáceis para estar competindo. Não, até alguns anos atrás, né, professora, nós falávamos de um desejo, um sonho, um objetivo, um propósito de ir para fora, né? Mas essa crescente competição vem mudando esse cenário, é quase que uma obrigação, né? Porque se nós não irmos para fora, eles chegam no nosso mercado. Então é importante que as empresas saiam, né, dessa visão de só atuar regionalmente. E aí é aquela questão que o Porter sempre nos coloca, né? Ele diz, olha, eu tenho que começar a pensar globalmente, mas tenho que aprender a agir localmente. Esse é o grande segredo do processo. E hoje em dia, essa, entre aspas, obrigação vem muito por conta dessas plataformas digitais, que não tem barreiras, né? Elas são abertas, você coloca um site, ele está aberto para o mundo. E nesse caso, como você entende, né, que o marketing pode ajudar e quais são os fatores críticos de sucesso hoje em dia para que uma empresa possa atuar utilizando essas plataformas e se esse é um caminho ideal para que você comece a experimentar um processo de mundialização, de globalização? O que eu tenho visto, até no setor de franquias ainda, o ano passado teve uma orientanda de mestrado aqui pela SPM, que ela estudou Born Globals em Franchising. Então,
ela estudou duas empresas que são brasileiras, mas que já nasceram com o modelo de Born Global. Para uma empresa ser considerada Born Global, é um conceito mundial, ela precisa, entre a data do início da operação e ir para fora, 5 anos. Se passou de 5 anos, não entra mais na categoria Born Global. Então, Born Global é aquele que a empresa nasceu e foi para o exterior em 5 anos. Se atendeu esse quesito, pode ser considerada Born Global. E ela estudou dois casos muito interessantes. Ela estudou o The Coffee, que é uma empresa de Curitiba, que agora a gente encontra, né, em várias Sim. esquinas, assim, que já foi lançada com uma logomarca, com um modelo de loja, com todo um combo, de business, propício para a internacionalização. Tanto é que eles cresceram rápido no exterior. E o outro estudo, ela fez sobre a Oakberry, que é uma empresa de açaí que cresceu, já nasceu com a logomarca pensada, com o modelo de quiosque, com tudo desenhado para poder ir para fora. E a Oakberry é um caso interessante porque eles conseguiram um master franqueado na Coreia do Sul que abriu lá umas lojas enormes num shopping super importante em Champey, acho que chama. E eles estão crescendo, assim, um volume no exterior muito grande. Mas por quê? Aí volta para a primeira frase que eu falei aqui hoje, que é a história do planejamento. Porque se você já nasce focado. Então o meu nome é Oakberry. Meu nome não é em português. Meu nome é um nome global que eu posso usar em qualquer lugar. The Coffee, o café. Então eu não vou chamar o café, eu vou chamar The Coffee. Eu não vou chamar o açaí, eu vou chamar Oakberry. E o que está acontecendo com a Oakberry na Ásia é interessante porque eles estão virando sinônimo do produto. Que nem a gente fala Gillette, a gente não fala lâmina de barbear, a gente fala Gillette. Então, hoje em dia, você fala Oakberry em vez de falar açaí, porque eles conheceram primeiro o produto açaí do que a fruta açaí. Então, eles falam Oakberry lá. Qual é a minha sugestão? A minha sugestão é que quem for lançar um novo negócio já monte desse jeito. Ou seja, o site, o nome, a logo, a marca, o posicionamento, pensando que efetivamente está lançando algo global, que possa atender em vários mercados. Por isso que a gente chama de Born Global, porque elas nascem com o conceito de ser global. Nossa, muito interessante. Eu acho que foi uma dica muito, muito boa, principalmente porque nós temos jovens que estão aí acompanhando o nosso podcast e estão querendo empreender. É uma juventude hoje que quer empreender, que quer desenvolver algo, ter o seu próprio negócio. Isso é importante que você está colocando, né? Que a empresa já pensa globalmente, né? Ela já nasce com esse pensamento, né, não de um dia se tornar global, mas já está global, mas atuando num primeiro momento no país, mas já pensando nessa exposição que ela pode ter globalmente. Então, achei bem interessante. Já que nós falamos de jovens que acompanham o nosso trabalho, pequenos empreendedores, né, hoje em dia o podcast chega até Portugal, chega até o Chile. Nós temos uma audiência bacana no Chile, no Peru, na Argentina, né? Fora o Brasil, né? Nas suas diversas localidades, o podcast tem tido uma boa penetração. Para esse jovem, para esses estudantes que estão aí realizando cursos de relações internacionais, administração, enfim, que tipo de formação, perfil esse aluno pode ter ou deve procurar ter para atuar no mercado global, se preparando para entrar numa empresa e trabalhar com essa ênfase, né, em atuação em mercados globais, né? Antigamente nós falávamos que precisava conhecer, ter mais duas línguas, né? Precisava ter o inglês, precisava ter o espanhol, né? Depois falar do japonês, enfim. Mas acho que precisa muito mais do que isso. E como você é uma educadora, atua na SPM, lecionando e tendo contatos com jovens, deve entender bem em relação a que tipo de
preparação esse aluno tem que ter, algo que vai além dos cursos, né? Para a formação de um bom profissional para atuação em marketing internacional ou gestão em mercados internacionais? Primeiro, eu acho que é uma vontade. Você vai encontrar numa sala pessoas que têm uma vocação interna, assim, instigadas, que elas querem morar no exterior, elas querem ir para o exterior, e você vai ter encontrar outras que não, que no Brasil tá bom e o que ela tiver de carreira nacional tá bom. Então, essa vontade é o start point, assim, na minha opinião. O idioma, a pessoa tem que estudar inglês e tem que falar um inglês fluente, né? E quando eu falo, hoje existem muitas plataformas, muitas formas de você treinar, mas precisa saber falar e escrever bem em inglês. Acho que o espanhol como segunda língua, mas assim, se tiver com um bom inglês, já se segura. Então, acho que o inglês é bem importante. E eu colocaria um perfil mais curioso, sabe? Um perfil investigativo. Então, quando você fizer uma viagem, vamos supor, viajou para Lima, no Peru, fica olhando os negócios, fica olhando como as pessoas consomem, fica olhando como é que é o design das lojas, o que você enxerga de tendências lá que você pode trazer para cá, ou tendências em outro país que você foi, que você pode. Então, além da vontade, além do idioma, essa investigação no olhar, sabe? Tá sempre olhando e pensando. Ah, será que isso aqui pode? Ou será que isso aqui é para cá? Por exemplo, existe uma tendência forte em sustentabilidade. Aí a gente viaja para alguns lugares e a gente vê o McDonald's com várias coisas verdes, eles trocando o vermelho pelo verde, na Itália, por exemplo. E aí você fala, nossa, mas será o quanto verde eles são de verdade ou o quanto verde eles estão sendo de greenwash? Mas já é uma tendência, já é uma coisa para você pensar que se o McDonald's coloca o verde na logo dele, o que isso está representando de tendência para eu trazer para minha logo? Então, acho que fica esse olhar como uma sugestão, assim, esse olhar curioso. Aliás, isso é muito interessante, porque eu também comento com os alunos, mesmo aqueles que não estão com o objetivo de atuar de uma forma dentro da ideia do marketing internacional, até para o mercado nacional, isso é fundamental que você colocou, né? Essa curiosidade de chegar num ponto de venda e saber por que, que o consumidor está pegando o produto do lado esquerdo, não está pegando o produto do lado direito, por que, que ele escolheu essa marca, novos formatos de ponto de venda que estão surgindo, entrar lá dentro e saber o que, que tem de diferente, por que está tendo um bom resultado. Eu acho que a curiosidade, né, isso que você falou que é importante, esse sentido de investigação, de pesquisa, isso é fundamental para quem vai trabalhar em marketing, em qualquer atividade de marketing, como gestor de produto, como alguém que vai trabalhar em canais de distribuição e comercialização, em comunicação. Eu acho que isso é fundamental e é importante, né, esse seu destaque mostrando que para efeito de marketing internacional isso não muda, quer dizer, só potencializa, né? Você Uhum. tem que olhar mais ainda, né, as diferenças que tem em relação ao seu país, né? Sentir o que tem de diferente. Então, eu acho muito importante a sua colocação. Professora, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. É uma delícia conversar com pessoas que têm pesquisa na mão, que têm o mercado na mão, que têm domínio sobre aquilo que está dizendo, né? Trazendo exemplos, trazendo números, resultados, enfim, é bem bacana e eu te agradeço demais pela sua de vir aqui, né? De expor essas ideias, essas reflexões. Eu te agradeço bastante. Eu que agradeço o convite, professor. E como eu disse, eu uso o seu livro na matéria que eu dou em marketing de relacionamento, então o seu livro de CRM é muito bom. Obrigado. E é muito interessante participar, espero que outras pessoas queiram falar sobre. Se alguém quiser mandar um e-mail, meu e-mail é igual ao meu nome, Thelma V. Rocha, @gmail.com, pode mandar e-mails, perguntas, fiquem à vontade. Prazer em estar aqui. E eu queria que Agradeço. você falasse um pouco também do seu livro, professora.
né, para aqueles interessados, né, em ampliar a pesquisa? A gente tem um livro sobre gestão de stakeholders, Sim. que é mais sobre como é que a empresa gerencia os stakeholders que elas têm em volta. E tem uma coleção com a BF que é sobre internacionalização das redes de franquias, que também a gente faz, que é um livro sobre franchise, que na verdade, ele acaba sendo distribuído eletronicamente. Ah, é. Então, E encontra internacionalização das onde? Entrando aonde? no próprio site da SPM dá para Ah, tá. encontrar. E na BF também. Então, no site das faculdades ou da associação, acaba encontrando. O livro está lá disponível em PDF. Essa é uma versão em papel, que a gente faz alguns em papel. Mas E esse sobre stakeholders, nós encontramos na Amazon? Podemos encontrar? o gestão de stakeholders, sim. Ele é vendido na Amazon. Ok, então vou deixar o link para os nossos ouvintes acompanharem e vou buscar também esse material, porque também não conhecia esse trabalho que você fez junto à E aí eu te SPM. mando a capa, se você quiser, você coloca na Ah, gravação. por favor, quero sim. Tá Mais uma bom. vez, professora, obrigado pela sua gentileza, por disponibilizar seu tempo e, prezados ouvintes, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Obrigada, Deixe seus professor. comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.